Fomos no ato de 7 de setembro dos bolsonaristas e dos petistas aqui em Chapecó. Adivinhem qual que nós fomos atacados. O ato dos bolsonaristas pedia anistia, que significa perdão para os crimes da família Bolsonaro e dos terroristas que ajudaram eles a tentar o golpe de Estado em 8 de janeiro. Detalhe importante, o João Rodrigues não foi no ato, ele não apoia a anistia, até porque o PSD está na base do governo Lula. Eles têm 3 ministérios, o de Minas e Energias, o da Agricultura e o da Pesca. Quem puxou os atos aqui foi o vereador Fernando Cordeiro e outro maluco do PL, o Leandro Sorgato. Como já virou prática comum em todo o Brasil, eles usam os desfiles oficiais de 7 de setembro para tentar engordar o ato deles. Esse ano tinha umas 4.000 pessoas desfilando aqui, alunos de escolas, bandas, galera que estava ali a trabalho, e aí eles puxam o ato logo em seguida para tentar segurar aquela galera, né? No começo tinha aí em torno de umas 500 pessoas no ato deles, no final já não tinha nem 200 no Pau Bravo. Para uma cidade com 80 mil votos no Bolsonaro, 63% da última eleição, é pouco. Eles já fizeram muito mais no passado, o bolsonarismo está em evidente declínio até aqui em Chapecó. A Chapecó Crítica esteve por perto, só observando, claro, mas não fomos hostilizados de nenhuma forma. Quem nos reconheceu nos ignorou, não falaram um ai pra gente. Já no ato dos petistas foi bem diferente. A gente chegou lá e já fomos atacados, hostilizados, nos expulsaram, tentaram impedir a gente de estar na praça gravando o ato deles. Esse doidinho aqui é lulista, gente. Eu não sei quem é, nunca vi a pessoa, mas ele veio nos agredir, tentou puxar briga. Esse aqui é o Jerry Ranzan, ele é dirigente do PCdoB aqui do Chapecó e também do Sintaema, o sindicato da Casan estadual. E até 2 anos atrás, quando eu fazia parte do partido dele, ele me adorava, me levava para falar de política com os colegas dele da Casan, porque reconhecia que eu era uma pessoa coerente e politizada. Agora, depois que eu comecei a criticar as mamatas do partido dele, vejam esse vídeo aqui de semana passada para entender melhor, é só isso que ele e o partido têm a nos dizer. Vocês querem você faz vídeo provocando, nós querendo briga. Sai daqui! Cala a boca. Cala a Isso boca daqui é a você, porra da dá praça licença. pública. Mas Ficar aqui. tu vem aqui fazer uma banquinha, você vem xingar a gente. Outra que veio nos atacar foi a dirigente afastada do PSOL, que já nos ameaçou até de morte. Assim que viu a gente lá, veio reto puxar confusão, foi machista de novo com a camarada Gabriela, falou um monte de ofensas, tentou nos expulsar do ato. E esse aqui é o professor Kleber Secom, também já foi candidato pelo PT, é dirigente do SINT, o Sindicato dos Professores. A gente denunciou que o sindicato sabotou a greve, traiu a categoria, vários rolos dentro da Universidade Federal aqui, nunca nos responderam, mas aí lá no ato era isso que ele tinha a nos dizer. Vocês são vendidos. Vocês são pior que a direita, seu merda. Vocês são vendidos. E assim, gente, eles vão falar que nós provocamos, porque pra eles a provocação é a gente expor as merdas que eles fazem. Mas a gente chegou a mudar nossa banquinha de lugar 2 vezes, eles continuaram nos perseguindo, a gente começou a gritar pra pedir pra eles se afastarem da gente, eles não queriam saber, os dirigentes do ato também apoiavam e incentivavam a galera deles a nos atacar, nos boicotar, falavam que a gente era de direita, que a gente era doido, que não era pra dar bola, que a gente queria confundir a esquerda. Aí quando eles viram que a gente não ia sair, que a tentativa deles nos intimidar não ia dar certo, eles deixaram a gente lá e começaram a falar as besteiras deles de democracia e soberania, sempre puxando o saco do Lula. Enquanto o Lula entrega nossas terras raras para os Estados Unidos, enquanto financia o genocídio palestino, enquanto mantém os juros mais altos do mundo enriquecendo o banqueiro, recorde de privatizações, ferrando com a vida do trabalhador, do pequeno empresário, deixando a burguesia cada vez mais forte, deixando o fascismo avançar cada vez mais, mesmo o PT tendo vencido 5 das últimas 6 eleições presidenciais. Mas segundo a petezada, a culpa é nossa porque a gente está cobrando o governo para defender de fato a classe trabalhadora. Para eles, esse que é o problema. Tinha umas 100 pessoas no ato deles e eu conheço a grande maioria. Eles são sindicalistas liberados, são dirigentes das entidades, são funcionários de mandatos, gente que vive no cabide de emprego, fazendo de conta que está lutando pelos interesses da classe trabalhadora, mas não conseguem cobrar os seus dirigentes, então no fim vira tudo em mamata e um eterno recuo na luta de classes, enquanto culpam uma correlação de forças, né? Aí depois chegou mais uns 100 estudantes de várias cidades do estado que estavam num congresso estudantil que estava rolando aqui em Chapecó, que ninguém avisou, tipo de coisa que eles fazem para ficar viajando, fazendo festinha, porque num debate sério, coerente, não querem fazer, não podem fazer. Por exemplo, nem tocaram na questão do teto de gastos, que estrangula o orçamento da educação. Quando que vão cobrar o PT dos rolos que eles fazem nas universidades? Nunca, eles estão ali para passar pano, para acobertar. E é ridículo assim porque eles ainda nos chamam de sectários, sendo que eles não nos convidaram para esse ato, nunca nos convidam para nada, sendo que a gente organizou o Grito dos Excluídos do ano passado, a gente chamou eles, chamamos todas as organizações, eles não foram, tentaram sabotar o nosso ato, deixaram para a última hora, falaram que não era para ninguém ir, orientaram o povo deles a não ir, que eles tinham informações de que teria um ataque bolsonarista. É a explícita instrumentalização do medo da extrema-direita para acobertar o próprio peleguismo deles. O que essa esquerdinha liberal faz é tudo para não perder seus cargos e mandatos, gente, para proteger salários, verbas, fundo eleitoral, que são milhões de reais, então eles têm que puxar muito saco dos dirigentes dos partidos, onde é que já se viu cobrar e criticar, entendem? Eles precisam de apoio para continuar se reelegendo numa direção de sindicato, numa direção do movimento estudantil, então eles não podem cobrar, não podem lutar pelos interesses da classe, são os vendidos. Eles agem como uma máfia, se acobertando
acobertando uns aos outros, enquanto traem os interesses da classe trabalhadora. Então assim, que bom que o PT puxou esse ato que supostamente seria por soberania. Muito melhor do que os bolsonaristas que estão levantando a bandeira dos Estados Unidos e de Israel e querem entregar o nosso Pix pro Trump e aí pro povo voltar a pagar a taxa pra Mastercard e Visa. Mas essa galera do PT também não tem a menor capacidade de sequer propor uma luta política séria e coerente em defesa da soberania nacional. Nenhum deles citou a nossa posição de submissão na Divisão Internacional do Trabalho, nenhum deles citou que o Lula está financiando o genocídio palestino, nenhum deles citou que os Estados Unidos, além de já formar os nossos generais, de já vender equipamentos deles pra gente, ainda esse ano eles vêm aqui fazer um exercício militar na Caatinga. As nossas forças armadas vão ensinar o exército dos Estados Unidos a invadir o nosso país e eles não veem problema nenhum nisso. Então a gente desafiou eles para queimar a bandeira dos Estados Unidos, que é um símbolo de luta contra o imperialismo, e eles não toparam, viraram as costas e se mandaram. A gente queimou sozinhos aqui com os nossos camaradas anarquistas e outros patriotas de verdade que estavam por lá. Esse é o estado de decomposição avançada em que se encontra a esquerda chapecoense e brasileira. Eles morreram politicamente ainda lá nos anos 2000 e por isso é muito importante que todas as pessoas que querem travar a luta de classes entendam quem são e o que fazem os dirigentes do PT, do PSOL e do PCdoB. Porque senão as pessoas acabam sendo enganadas, sendo manipuladas. Último detalhe importante, a deputada Luciane Caminati do PT estava na cidade e ignorou completamente o ato. Assim como o vereador Paulinho da Silva também fizeram de conta que nada estava acontecendo. Depois eles nos acusam de quebrarmos a unidade quando a gente critica eles. Mas nem eles mesmos têm unidade entre si, cada um faz o que quer e não dá satisfação. Tudo por carreirismo eleitoral, para não perder voto. E depois eles dizem que nós é que somos sectários porque expomos as merdas que eles fazem e não deixamos eles enganar o povo em paz. Então se quiser entender melhor por que eles nos odeiam, veja a nossa série aqui nos Stories Destacados sobre por que a esquerda não se cria. Valeu e até a próxima.